Oi, crianças! Tudo bem com vocês? A tia Naíli voltou para compartilhar mais uma história linda da palavra de Deus, isso mesmo! Vocês estão com a revista aí? E aí, crianças, vocês estão gostando da revista? A tia Naíli está amando, sabe por quê? Porque é muito maravilhoso nós termos essa grande oportunidade de aprendermos sobre a palavra de Deus, não é mesmo? E vocês lembram do título da nossa história, da nossa revista? Foi no tempo dos juízes, isso mesmo. Esse é o título da nossa revista, isso mesmo. E a lição de hoje fica na página 6 e 7 e é a lição de número 3, isso mesmo. Vou pedir também para vocês abrirem a Bíblia de vocês lá no livro de Salmos, no capítulo 20, versículo 7. Pede ajuda do papai e da mamãe, tá bom? Vou esperar um pouquinho para vocês abrirem, tá? Esse é o momento de estudarmos a palavra de Deus, não é mesmo? Então, nós não precisamos ter pressa. E aí, conseguiram? Conseguiram? Então, vamos embora. A dupla dinâmica. Esse é o título da nossa história de hoje. A dupla dinâmica. Então, nós, de início, temos um versículo para memorizar. Nesse texto que eu pedi para vocês abrirem aí, a tia vai ler, tá bom? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Salmos 20, versículo 7. Muito bem. Vamos ler de novo? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Salmos 20, versículo 7. Muito bem, crianças. Os israelitas, ora serviam a Deus, ora desobedeciam aos seus mandamentos. Por isso, Deus permitia que eles passassem por dificuldades. Mas Deus estava sempre disposto a perdoar e ajudar o seu povo. Bastava reconhecerem seu pecado e pedirem ajuda, e ele mandava juízes para libertá-los. Na lição anterior, vimos que Deus enviou um juiz, Otniel, e depois do juiz, Eude. Enquanto esses juízes eram vivos, os israelitas permaneceram perto de Deus. Mas depois que Otniel e Eude morreram, o povo voltou a desobedecer os mandamentos de Deus, adorando os deuses dos cananeus. Vocês acreditam? Então, primeiro ponto que a tia quer falar com vocês. Os israelitas, crianças, eles eram maltratados pelos cananeus. Isso mesmo. Por causa da sua desobediência a Deus, Israel estava sendo maltratado pelos cananeus. O rei cananeu era Jabim. Guarda esse nome, Jabim. Ele tinha um exército muito grande e bem equipado, com 900 carros de guerra. E esses carros, crianças, eram de ferro. Que exército poderoso, não é mesmo? E Cícera, guarda esse nome também, Cícera, era o comandante desse exército. O general Cícera era um homem mau. E durante 20 anos, isso mesmo, 20 anos, ele e seu forte exército oprimiram o povo de Deus. Que situação ruim, não é mesmo? Mas, finalmente, pediram a ajuda do Senhor. Ufa! Então, Deus prometeu aos israelitas que, se obedecessem, ele faria o inimigo ficar com medo deles. E que um só israelita venceria os cananeus. Isso mesmo, crianças. Imaginem, um só israelita vencendo 1000 cananeus? Porém, se não obedecessem ao Senhor, eles seriam entregues nas mãos dos inimigos. É verdade. Segundo, a dupla dinâmica.
Naquela época, crianças, existia uma mulher chamada Débora. Ela obedecia aos mandamentos do Senhor e era profetisa e juíza, líder do povo de Deus. Débora ficava sentada todos os dias debaixo de uma palmeira, ouvindo os problemas do povo, e o Senhor ensinava qual conselho ela deveria dar. Um dia, Deus mandou Débora dar o seguinte recado a um homem chamado Baraque. Ela lhe disse: "Você deve subir o Monte Tabor com 10.000 homens para lutar contra o forte exército dos cananeus. Deus levará o exército do rei Jabim até Quizon e dará a vitória ao povo de Israel." Mas como Baraque e seu exército fraco poderiam vencer um inimigo tão forte? Baraque, muito preocupado, disse que só iria se Débora fosse junto. Débora respondeu, mas ela respondeu lá no livro de Juízes. Vamos abrir? Pede a ajuda da mamãe e do papai. Juízes, capítulo 4, versículo 9. Tá bom? Se precisar, pausa o vídeo, abre no texto, tá bom? Que é muito importante a gente acompanhar a palavra de Deus na Bíblia, tá bom, crianças? Juízes 4, 9. Titia vai ler. Ela respondeu: "Certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará Sísera." E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Terceiro, crianças, o livramento de Deus. Débora e Baraque reuniram homens para formar um exército do povo de Deus. Eles foram à luta, confiados no poder de Deus. Sísera foi avisado de que Baraque estava com seu exército no Monte Tabor. Sísera colocou seu exército embaixo do homem, embaixo de um monte, ao lado de um rio pequeno, e mandou o exército dos cananeus, que era bem equipado, lutar contra o exército dos israelitas. Quando Baraque desceu correndo com seu exército do Monte Tabor, Deus fez acontecer algo no meio dos soldados e dos carros de Sísera. Isso mesmo, eles ficaram perdidos, não sabiam o que fazer. A Bíblia, crianças, não fala como foi exatamente a confusão no exército inimigo. Talvez tenha havido uma tempestade com relâmpagos, trovões, chuva e granizo que inundou o rio, assustou os cavalos e fez tanta lama que os carros deles, sabe o que aconteceu? Atolaram. Isso mesmo. O que sabemos, crianças, é que os soldados fugiram. Sabe como? A pé. É verdade. Então, Baraque e seu exército correram atrás deles e os mataram. Sísera, o grande comandante, também fugiu. Fugiu a pé e tentou se esconder numa tenda onde morava um homem chamado Eber e sua esposa Jael. Guarda esse nome, Jael. O casal permitiu que Sísera entrasse na tenda. Jael deu leite para Sísera e ele deitou e dormiu, porque ele estava muito cansado. Sísera havia pedido que a mulher ficasse na porta e que se alguém perguntasse por ele, ela deveria mentir, dizendo que Sísera estava lá. Mas enquanto Sísera dormia, Jael o matou e chamou Baraque para ver o corpo. O inimigo do povo de Deus foi morto por uma mulher, crianças, exatamente como Débora havia dito a Baraque, aonde nós lemos na palavra de Deus, não é mesmo? E tudo isso, crianças, sabe o que? Foi um grande livramento do Senhor. Sabe, crianças, o exército inimigo confiava em carros de guerra e em seus cavalos, mas nós devemos confiar em Deus e no socorro que só Ele pode nos dar. Vamos falar de novo o versículo que aprendemos hoje? Lá em Salmos, capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos,
Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Muito bem, crianças. O povo estava muito contente pela vitória recebida de Deus. Débora e Baraque cantaram de alegria e gratidão a Deus. No capítulo 5, crianças, do livro de Juízes, depois leia com o papai e com a mamãe, tá bom? Débora, ela canta, crianças, conta através de um cântico, um lindo cântico, contando sobre o terrível sofrimento nas mãos de Cícera e o rei durante 20 anos e a grande vitória dada por Deus. Nós também, crianças, devemos louvar a Deus agradecendo pelo seu amor e cuidado. E de que forma, crianças, nós podemos demonstrar a nossa gratidão a Deus? Ouvindo louvores e cantando assim como Débora fez. Após essa vitória, crianças, durante 40 anos o povo de Israel viveu uma vida muito tranquila, porque estavam bem perto de Deus. Que maravilha, não é mesmo? Como é bom estar bem pertinho do Senhor. Eu quero, crianças, que vocês pensem em 3 coisas muito importantes. Primeiro, crianças, eu quero que vocês entendam que para ter vitória é preciso estar perto de Deus. Repete com a tia: para ter vitória é preciso estar perto de Deus. Muito bem. E como nós podemos estar perto de Deus? A tia já ensinou, lembra? Fazendo oração, lendo a Bíblia, não é mesmo? Indo para a igreja, estando em comunhão com os nossos irmãos, não é mesmo? Segunda coisa, crianças, que nós precisamos desejar estar perto de Deus e fazer a sua vontade. Repete com a tia: desejar estar perto de Deus e fazer a sua vontade. Isso mesmo. E como que nós podemos fazer a vontade de Deus? A tia também já ensinou vocês, lembra? Obedecendo, crianças, a palavra de Deus, não é mesmo? Porque se nós lemos, então nós temos que obedecer, não é mesmo? E quem obedece tem o quê? Vitória. Isso aí. E terceiro, crianças, nós precisamos escolher estar perto de Deus. E isso nós precisamos escolher todos os dias. Todos os dias nós precisamos escolher estar perto do Senhor. Amém? Então vamos para a nossa lição de hoje? Então, como eu falei lá no início, abre aí na página de número 6 e 7. Nós temos 4 lições para fazer aqui, crianças. Vocês podem fazer com calma, tá bom? É muito importante, crianças, que vocês leiam essas partes aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, tá vendo? Ó, aqui é o tema da nossa lição, o título que a gente aprendeu, a dupla dinâmica. E aqui, crianças, é um texto, tipo um resuminho sobre tudo que a tia falou aqui no vídeo. É muito importante vocês lerem, porque assim vocês vão lembrar de tudo que a tia falou, tá bom? E aqui embaixo também, ó, tá vendo? Tem o versículo, crianças, que nós aprendemos hoje. É muito importante vocês também lerem várias vezes esse versículo, até que fique gravado na cabeça de vocês, para quando passarem por alguma dificuldade, vocês se lembrem que nós não devemos confiar nem em carros, nem em cavalos e nenhuma outra coisa a não ser confiar em Deus. Muito bem. Então, primeira coisa, crianças, primeira lição. Ache no caça-palavras 5 nomes dos personagens dessa história. Então, crianças, aqui nesse caça-palavras estão 5 nomes que a tia citou durante a história. Vocês se lembram? A tia falou de Cícera, Jabim, Jael, Débora, Baraque. Tá bom? Então, vocês vão achar esses nomes. A lição de número 2, crianças. Escreva nos quadros abaixo os personagens encontrados no caça-palavras. Então aqui, crianças, ó, tá vendo? Em cima vocês vão escrever o nome dos personagens que maltrataram o povo de Deus.
Quem eram? Vocês lembram? Cícera e Jabim. Jabim era o rei e Cícera era o comandante, não é mesmo? E os nomes de quem ajudou o povo de Israel? Vamos escrever também aqui embaixo. Débora, Baraque e Jael foram as pessoas que ajudaram o povo israelita, não é mesmo? Aqui, ó, nesse grandão, vocês vão pintar somente o exército israelita. Qual será o exército do povo de Israel, hein? Esse aqui que estão com carros de guerra e cavalos, ou esses daqui? Então vocês vão pintar somente o exército do povo de Israel, exército israelita, tá bom? E por último, crianças, vocês vão completar essa cruzadinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui tá escrito assim, ó, nome do rio onde houve a luta dos cananeus contra os israelitas. Vocês lembram que a tia falou? O rio Quizon. Muito bem. Comandante do exército dos cananeus. Quem era o comandante? Cícera. Isso mesmo. Nome da juíza e profetisa. Vocês lembram o nome dela? Débora. Muito bem. Nome da mulher que matou Cícera. Vocês lembram o nome dela? Jael. Isso aí. E o último, o principal personagem da história. Quem será? Deus, né, crianças? Deus maravilhoso. Deus conosco, não é mesmo? Deus, tá? Então vocês façam e eu espero que vocês aprendam e se divirtam, tá bom? Um beijo da tia, amo vocês e até a próxima. Tchau!